Olá, eu sou o Gabriel Gomes e hoje nós vamos entrevistar a professora e pesquisadora Carla Baense Pérez. Carla é professora e pesquisadora da Universidade Federal Fluminense e é formada pela mesma universidade. Ela coordena na universidade o grupo de pesquisa Mídias, Redes e Jovens, Usos e Apropriações de Contextos Digitais. Para a entrevista de hoje, nós temos como convidados os alunos Bernarda Almeida Pinho, Fernanda Vicente, Bruna Gomes, João Pedro Sabadini, Júlia Zanon e Kézia Alexandre. Na entrevista de hoje, nós iremos abordar o artigo O Preconceito e o Estigma na Cobertura Midiática sobre Drogas, que é do ano de 2015 e tem como autores a professora Carla e o professor Antônio Carlos Viana. O artigo busca analisar a cobertura do jornal O Globo sobre as narrativas de uso e tráfico de drogas. Para iniciar a entrevista, eu começo com a aluna Kézia Alexandre. Bom dia, Carla. Eu gostaria de saber o que te levou a escolher esse tema, já que geralmente os pesquisadores escrevem sobre questões que têm mais afinidade ou que estão mais presentes no seu cotidiano. Esse foi o seu caso? Bom dia, Kézia. Bom dia a todas e todos. Na verdade, esse tema de pesquisa, ele se relaciona com as pesquisas que eu realizei ao longo do meu mestrado e meu doutorado. Eu fiz o mestrado e doutorado a partir de 2004 na UFRJ. Na verdade, eu comecei em 2006 o mestrado, concluí em 2008, iniciei já naquele mesmo ano o doutorado. E, na verdade, eu estava pesquisando as representações da favela no jornalismo mainstream. Então, assim, violência e tráfico de drogas não eram minha temática de pesquisa. Mas o que eu observei durante a pesquisa é que boa parte das reportagens, que eu analisava nos jornais se referiam à questão da violência e do tráfico de drogas. Então, esse foi um tema que atravessou minha pesquisa original sobre favela, E eu acabei tendo que me debruçar sobre ele, na medida em que isso tinha um peso importante na cobertura midiática sobre o que acontecia nas favelas do Rio de Janeiro. Então, eu analisei durante meu mestrado, que foi de 2004 a 2006 a 2008. Em 2015, eu ingressei no programa de pós-graduação em mídia cotidiano e comecei a orientar o Antônio, que era mestrando naquela época, E ele queria estudar justamente a cobertura do tráfico de drogas nos jornais. E a gente começou a observar também essas imbricações entre tráfico e favela. Então, eu desenvolvi com o Antônio alguns artigos, de alguma maneira relacionando as nossas pesquisas, E como orientadora também, eu participei ativamente da pesquisa dele. E agora o Antônio é doutorando do nosso programa, Então, eu continuo orientando o Antônio, ele ingressou no primeiro edital para doutorado do nosso programa e a gente continua desenvolvendo essa temática, embora hoje minha pesquisa esteja mais voltada à questão das representações sobre juventude. Obviamente que a juventude negra, a juventude pobre, ela continua representada por esse viés classista e estereotipado na mídia mainstream, Então, houve um deslocamento na ênfase da pesquisa, Não é mais favela, é juventude, mas esse atravessamento continua muito presente. Perfeito, professora. Estudando um pouco seu currículo, nós vimos que você teve um tempo de trabalho na favela da Maré. E aí, isso te inspirou e, de certa forma, te ajudou a entender melhor esse preconceito midiático sobre os moradores da comunidade? Então, na verdade, eu sou maréense, Eu nasci na Maré e eu morei lá metade da minha vida. Uma das coisas que me incomodavam muito em relação à cobertura midiática de territórios como aquele em que eu morava era justamente esse reducionismo, Sempre que eu via, por exemplo, uma notícia sobre uma morte, um homicídio em territórios como esse, era sempre assim, morreu um bandido. Bom, quem mora num território como esse sabe que nem sempre quem morre é bandido, Morrem cotidianamente pessoas ligadas às mais diversas atividades econômicas, digamos assim, E não necessariamente ligadas ao tráfico de drogas. E isso me incomodava bastante. Eu comecei a trabalhar com jornalismo comunitário, com um grupo de comunicadores populares. E aí me voltou esse tema com mais força, na medida em que eu observava o esforço daqueles comunicadores populares em criar uma identidade positiva daquele espaço, Então, eles criaram uma interpelação para o morador, marense. Por que eles criaram isso? Porque fizeram também um trabalho de positivação dessa identidade, Porque dizer que morava na Maré era algo muito ruim,
Era muito difícil você assumir essa identidade, à medida em que colava em você todos os estereótipos ligados à favela e à condição do favelado, né? E eles faziam o contrário, eles apontavam as potências do território e das pessoas que construíam esse território. Então, quando eu percebi esse movimento, né, isso me tocou muito, e aí eu resolvi propor uma pesquisa para pensar como essa comunicação comunitária construía esse senso de comunidade. Mas eu achei que para fazer essa verificação, eu precisaria entender como a mídia hegemônica constrói essa representação, né? Se eu estou pensando numa crítica a essa representação, que representação é essa? E aí eu fui estudar também a mídia hegemônica, né? Então, e aí eu comecei a investigar esse conceito a partir dessa interpelação, né, do Mariense, e cheguei até a mídia mainstream também. Na verdade, o meu trabalho de mestrado, ele compara essas duas representações de um reconhecimento de que a sociedade estava em dívida, né? Se há essa situação, é porque nós, enquanto sociedade, não oferecemos soluções para esse problema. A partir do final dos anos 90, início dos 2000, é o contrário. A sociedade, ela está em perigo, a favela nos põe em perigo. Então, observa esse deslocamento narrativo, né? Bom dia. Eu queria saber quais foram as técnicas e os métodos de pesquisa utilizados na elaboração do artigo. Então, a gente trabalha com material empírico que vem dos jornais, né? Então, o nosso corpus vem do material jornalístico. Eu costumo trabalhar em artigos como esse, que lidam com corpus jornalístico mesmo, a partir dessa materialidade do discurso, usando um pouco da análise do discurso, né? Então, a gente pensa nessa materialidade que se verifica a partir dos textos, né, e dos contextos, e de um contexto social mais amplo. Então, a partir da análise do discurso, eu examino esses três contextos, né, o contexto social, o contexto institucional e o próprio texto, né? A gente procurou um corpus que tinha uma relação mais estreita com a pesquisa que ele vinha desenvolvendo, né, naquele momento. E qual era a questão do Antônio, então? Era examinar por que quando você fala de jovens de classe média, por exemplo, você se refere a eles como usuários de drogas. Quando você fala de jovens de classe baixa, né, jovens negros, moradores de favela, você sempre se refere a eles como traficantes. Então, o critério ele não é objetivo, né? E mesmo a legislação ela é um pouco fluida em relação a isso. A partir de quanto você considera que alguém é traficante? Ou até quanto você considera alguém como usuário, né? Isso é muito fluido. E a gente observa que isso está muito ligado aos estereótipos em relação ao traficante e em relação ao usuário. Bom dia, Carla. Por que na sua pesquisa você foca no jornal O Globo? Você vê alguma diferença entre a cobertura midiática do Globo para os outros veículos sobre essa questão? Então, Júlia, aí a gente entra numa questão que diz respeito à memória brasileira, assim, como a gente chega a esse corpus, né? Assim, hoje a gente tem um grande repositório de dados que é a Hemeroteca Digital, que a Biblioteca Nacional mantém, e é uma fonte de pesquisa maravilhosa, né? Mas a gente tem algumas lacunas ainda assim. Então, alguns jornais não estão disponíveis para consulta, né? Não tem essa sua memória organizada e disponibilizada de maneira gratuita, né? Isso é cobrado, por exemplo, e a gente tem que discutir isso enquanto um entrave à pesquisa científica. Se a gente está no campo da mídia e a gente faz ciência, a gente tem que ter acesso às fontes de dados, e nem sempre isso é possível, né? O Jornal Globo hoje, ele tem uma disponibilidade para os seus assinantes, né? E quando eu fiz a minha pesquisa, eu recorria ao arquivo da Biblioteca Nacional, né? Então, assim, os entraves que a gente encontra não são poucos. O Jornal Globo, ele tem essa peculiaridade, né? Ele tem todo o arquivo super organizado, hoje disponível na internet, né? Mas eles já disponibilizavam para consulta lá no próprio jornal, né? O seu acervo. Então, assim, até a gente tem acesso para pesquisa e publicação, por exemplo, em anais de congresso, apresentação em eventos, mas se você quiser publicar esse artigo, você tem que pagar por essas páginas. Então, assim, esse é o entrave grande. Então, uma primeira resposta seria essa: procurei Globo porque tinha disponibilidade do acervo e eu, como assinante, conseguia acessá-lo. A outra resposta é: o Jornal Globo é um jornal que tem uma tradição muito grande, é um jornal do início do século XX,
Portanto, ele nos permite fazer uma análise comparativa muito interessante, e o Globo, por ser do Rio de Janeiro, ele foca em questões locais de uma maneira mais enfática do que outros jornais. Bom dia, Carla. Então, na sua opinião sobre a cobertura midiática, quais outros problemas sociais a mídia pode influenciar de forma negativa? Bom, a gente que trabalha pesquisando a mídia percebe que a mídia pode influenciar qualquer processo. Então, eu penso que qualquer processo social hoje, ele está atravessado pelo conteúdo midiático, né? Pelas formas como a mídia trata aquela questão, como ela constrói aquela questão como uma questão pública e como ela constrói soluções para esse problema público também. Né? Então, você pode pensar isso em relação às populações de territórios favelados, pode pensar isso em relação a populações negras, populações indígenas, pode pensar em questões de gênero, né? Populações LGBTQIA+, em relação à questão das mulheres também, né? Ou seja, todos os processos sociais hoje eles são, de alguma maneira, atravessados pela mídia. Obrigado, Carla. Bom dia. O artigo foi publicado em 2015. Nós estamos em 2021. Nesses 6 anos, apesar de ser um curto período, 3 governos de ideologias distintas estiveram no comando do país. Você percebe alguma diferença na cobertura midiática para melhor ou para pior no cenário nacional atual? Essa é uma pergunta, assim, que merecia uma outra tese, sabe? Assim, eu precisaria fazer outra tese para te responder. Né? Então, eu acho que o que tem efetivamente tensionado essa representação é muito mais um trabalho da sociedade civil organizada do que propriamente posturas dos governos que vêm se alternando no poder no Rio de Janeiro, especificamente, né? Eu vejo poucos avanços nas políticas para favelas, né? Então, eu não percebo efetivamente que essas transformações, e eu sim percebo que há transformações, tá? Na cobertura midiática, ainda que sejam tênues, digamos assim, né? Elas vêm ocorrendo, mas me parece que é muito mais em função do tensionamento produzido por esses movimentos sociais organizados do que propriamente por uma intervenção governamental ou, digamos, uma opção das grandes empresas de mídia. Não dá mais para ignorar o que está acontecendo. Né? Então, as mídias são obrigadas, em alguma medida, a incorporar esses ecos, né, dessas redes sociais, na medida em que eles precisam também se legitimar enquanto porta-vozes de uma opinião pública. Né? Então, não dá para ignorar essa opinião que se comunica e que se expressa de maneira tão contundente assim. Oi, professora, bom dia. Emendando na pergunta anterior, no cenário futuro, o que você acha que pode ser feito para mudar essa questão? Muitas coisas podem ser feitas, né? Eu acho que o primeiro movimento importante a gente tem feito na universidade, que é incorporar populações que estavam historicamente excluídas dessa universidade ao nosso corpo docente. Né? Se a gente tiver mais repórteres oriundos desses territórios, formados e no mercado de trabalho, efetivamente, eu acho que a gente pode produzir transformações importantes. Então, efetivamente, a gente precisa destruir essas estruturas, né? Reconstruí-las. E quem fará isso? Quem fará essa transformação, a não ser pessoas que vêm desses territórios? Então, eu não tenho dúvida de que essa é uma primeira grande revolução. Além disso, obviamente, é preciso que os grandes conglomerados de imprensa também se abram para uma transformação. Então, eu acho que a gente contestar essa hegemonia nos espaços que nós temos contra-hegemônicos, a gente começa a tensionar também essas narrativas, a gente, de alguma maneira, produz transformações nas estruturas. Então, eu acho que há alguns mecanismos efetivos para transformá-los, né? Mas eu acho que a gente tem algumas perspectivas de transformação, e eu acredito, senão eu não estaria aqui, estaria fazendo outra coisa da vida, em vez de estar formando novos jornalistas, né? Chegando ao fim da entrevista, tem mais alguma coisa que você queira falar, uma consideração final? Eu acho que não, acho que eu já falei um monte. Então vamos encerrar por aqui. Muito obrigado, Carla, pela presença, por aceitar ser entrevistado por nós. A entrevista foi isso, espero que todo mundo tenha gostado.